Olá, você, buscador da saúde. Muito prazer em ter você aqui em nosso canal. É muito bem-vindo a esse grupo de estudos. Estou trazendo hoje um assunto interessantíssimo, uma planta, uma erva medicinal maravilhosa, que é usada há mais de 4.500 anos no antigo Império Chinês, o astragalus. Se você quer viver muito e viver bem, o astragalus pode ser um excelente aliado nesse seu desejo, que é o de todo mundo, na verdade, viver bem e feliz. Viver muito tempo, ter uma longevidade feliz e saudável. Ser um velho sábio e viver em paz, sem doença, sem sofrimento. Esse é o ideal de todo mundo. E o astragalus pode ser um instrumento que vai ajudar você nesse sentido. Porque o astragalus traz longevidade. O gênero astragalus ele é conhecido há muito tempo no hemisfério norte do planeta, certo? Como uma fonte da juventude. Existem mais de 3.000 espécies de astragalus. Mas essa que nós estamos falando é a que traz longevidade, é a que vai atuar no corpo da gente. Em duas fontes, sob dois aspectos diferentes, para trazer essa longevidade que a gente tanto deseja. Essa espécie é o astragalus membranáceus. O astragalus ele sempre foi considerado como um medicamento fitoterápico para trazer vitalidade, melhorar o sistema imunológico e ativar o que os chineses chamam de Qi, ou energia vital. Ele é, portanto, um fitoterápico vitalizante para aqueles momentos de debilidade, de fraqueza, mas ele faz muito mais do que isso. Ele vai atuar sobre a telomerase, que é uma enzima que existe dentro das células, mais especificamente no núcleo, certo? Que vai atuar sobre o cromossomo, ajudando a que não haja uma deterioração do DNA. As células do corpo da gente dividem-se continuamente. Todos os dias as células estão se replicando. E quando ela se replica, e quando ela se divide, o material genético que tem na célula mãe tem que ser replicado de uma forma perfeita para a célula filha. Muitas vezes acontecem alterações nessa replicação. E a cada replicação que acontece, o telômero, que é a parte da extremidade do cromossomo, ele protege o cromossomo de ser danificado. Com o tempo, a cada divisão que a célula atravessa, esse telômero vai encurtando cada vez mais. E quanto mais curto for o telômero, menos ele protege as fitas de DNA de alguma ação do meio externo, como a ação de um radical livre, a ação de uma toxina qualquer. Então, por isso que com o envelhecimento e com o encurtamento do telômero, que é essa parte terminal do cromossomo, passa a ocorrer uma deterioração do DNA e, com isso, mais facilidade no surgimento de doenças de todos os tipos. O enfraquecimento da célula e o enfraquecimento dos tecidos. Essa estrutura chamada telômero, ela existe na extremidade do DNA, ela não guarda informação genética. Ela existe exatamente para proteger as fitas da ação de toxinas e do meio externo. Quanto mais telomerase você tiver, menos essas fitas do telômero vão encurtando. Ou seja, se você tem muita telomerase ativa, o seu telômero vai encurtar menos do que o que ele deveria. E quanto mais ele tiver longo, mais saúde e longevidade você vai ter. Então, telômero longo significa longevidade. E para evitar que ele se encurte, a telomerase, que é essa enzima, precisa estar bem ativada. A expressão dela precisa estar boa. E o astragalus age exatamente aumentando a expressão e a atuação da telomerase, dessa enzima maravilhosa que evita o encurtamento do telômero. O telômero é, portanto, a chave para a manutenção da boa saúde e para que a célula fique sempre saudável e os cromossomos fiquem intactos. Ela é a enzima responsável pela manutenção da integridade do telômero. Quanto mais telomerase, mais jovem nós estaremos. Pessoas que vivem muito tempo têm mais telomerase do que as que vivem menos tempo. O astragalus age com essa ativação da telomerase, protegendo o telômero, fazendo com que ele encurte menos. Com isso, você vai ter sempre células jovens, você vai ter sempre células saudáveis, com seu DNA intacto. Isso é muito importante. Isso já foi comprovado cientificamente. Esse problema do encurtamento do telômero é muito grave, principalmente nas células do sistema endócrino. Com o envelhecimento, as células do sistema endócrino vão tendo o seu telômero encurtado e vão ficar com muito menos facilidade. Vai ser muito mais difícil para essas células a produção correta dos hormônios que elas fabricam.
Então você tem o que se chama endocrinopausa, que é o quê? A diminuição de quase todos os hormônios que o seu corpo fabrica. A melatonina, os hormônios sexuais, certo? A adrenalina, o GH. Então, todos os hormônios vão sofrer uma queda. E isso faz com que você fique mais fraco, com menos disposição, entendeu? Você não vai funcionar como você funcionava antes. Esse conhecimento de que o astragalos promove essa ação de trazer longevidade e saúde para você é muito antigo. Há mais de 4.500 anos, no Império Chinês antigo, sabia-se disso. Tanto é que existia aquele mito de que o imperador e sua família, a família real, eles viviam muito tempo porque eram ungidos pelos deuses, ou eram os próprios deuses na Terra. E o segredo que eles tinham era fazer o consumo diário do astragalos. Então, as pessoas não sabiam disso. E aí, quem fosse pego com o astragalos, ou fizesse o uso da erva, sem ser da família real, era condenado à morte sumariamente. Porque as pessoas não podiam descobrir que era o astragalos que dava essa longevidade maior para eles. Isso aí já existia no Império Chinês Antigo há milênios atrás. Mas o astragalos não traz longevidade para você só porque ele atua aumentando a telomerase. Não, ele tem uma outra via pela qual ele também traz longevidade. Ele aumenta a produção do GH. GH é o hormônio do crescimento, produzido na adenohipófise. O hormônio do crescimento, ele faz crescer, como o próprio nome diz, as pessoas, as crianças e os jovens até a idade de 21 anos. Faz crescer os ossos, a pele, faz a pessoa crescer. Mas, nos adultos, após os 21 anos, o GH promove uma maior regeneração das células. Então, quanto mais GH você tiver, já adulto, você vai ter uma maior regeneração celular e, com isso, uma maior saúde e uma maior longevidade. Principalmente quando esse GH dá um pico durante o sono, porque você acorda com aquela renovação, com aquele frescor, com aquela energia boa de vitalidade, quando o seu GH está em níveis ótimos. E o astragalos ajuda nisso aí, ok? Então são duas vias pelas quais o astragalos traz para você essa longevidade. Através do aumento da expressão da telomerase, da ativação da telomerase, protegendo o teu telômero, e também pela promoção, pela estimulação da secreção de GH, certo? São duas formas que ele ajuda você a ter mais longevidade. Então é uma erva fantástica. Existe nas farmácias de manipulação. Eu faço uso do astragalos 300 mg uma vez ao dia, ok? Eu faço uso dele 300 mg uma vez ao dia. Ele também aumenta a imunidade e te dá mais vitalidade também, ok? Era essa a mensagem de hoje. Não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de dar o teu joinha e de compartilhar no WhatsApp para poder ajudar a promover esse canal, ok? Agora, a única ressalva para o consumo de astragalos é para as pessoas que têm doenças autoimunes e fazem uso de imunossupressores. Nesses casos, você deve consultar o seu médico antes de fazer uso do astragalos, ok? Mas é o único caso. Se você tem doença autoimune, não deve fazer o uso do astragalos. Se você é uma pessoa que não tem doença autoimune, não tem problema, ok? Um grande abraço para você. Fico muito feliz em ter você aqui até agora assistindo esse vídeo, desejando para você saúde, paz, alegria, muita prosperidade e longevidade. Um grande abraço para você.